Bem, meus queridos, então vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Versículo 10 e 11. O texto diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar, então faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós temos que lembrar, então, queridos, que esse versículo, o 10 e o 11, ele está dentro do mesmo contexto, do mesmo parágrafo, perícope, Tiago? Que está o texto que a gente estava vendo anteriormente, que começa ali do versículo 7. Então, a gente não pode tirar esse texto do contexto imediato ali, que, como a gente viu, ele começa a falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, de a gente estar desejando a vinda do Senhor, porque ela é próxima, e também a gente não pode, a gente vai falar aqui de serviço, ele vai entrar diretamente aqui em servir os irmãos uns aos outros, e a gente não pode tirar o serviço do contexto do amor, amar intensamente os irmãos. E aí Pedro já começa falando de uma forma de serviço que era a hospitalidade, e agora ele continua falando dos dons, que são utilizados para o serviço. Então a gente não pode tirar isso de mente, da nossa mente, Então a gente só pode a gente só pode servir os outros, só pode servir os irmãos quando o nosso coração realmente estiver aguardando o fim. E quando desejamos ardentemente a vinda do Senhor, e que esse desejo seja expresso na vida, em uma atitude real de nossas vidas diariamente. Eu gosto do comentário do Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, e aí eu vou parafrasear algumas observações dele. Então, sobre esse texto, a gente poderia dizer, com relação a esse texto, a gente poderia dizer o seguinte, que o cristão tem os olhos abertos, porque ele visualiza, espera a vinda do Senhor. O cristão tem o coração aberto para amar intensamente os irmãos. O cristão tem a casa aberta para ser hospitaleiro. O cristão tem os lábios abertos para servir falando o que Deus diz por meio da sua palavra. O cristão tem as mãos abertas para servir aos outros na força de Deus. E o cristão tem a mente aberta, pois ele sabe que o objetivo de tudo isso, tudo que ele faz é de glorificar a Cristo, que é o único digno. Certo? Achei bem interessante alguns pontos que ele comenta aqui, eu adicionei alguns, mas eu acho que é bem interessante assim para que a gente entenda bem o que o texto está querendo dizer, tá? Vemos também que a epístola de Pedro, ela recorrentemente, ela usa uma chamada
aos irmãos para que a gente siga o exemplo de Cristo, para que a gente tenha Jesus como modelo e pratique o que ele fez, né? E aqui não é diferente com relação ao serviço. Ele dá essa chamada para que nós sirvamos os nossos irmãos, tendo sempre Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo, né? Pedro, ele usa a questão do exemplo, do modelo, né, como um aluno, né, que estava na escola, nas professoras aí, né, aprendendo, eu ia dizer o abecedário, né, mas lá era em grego, né, o alfa e o omegário deles. Então eles tinham uma tabletinha com as letras em grego já escritas em cima e eles seguiam aquele modelo, copiando as letras, né? Então eles tinham um modelo a ser seguido e eles usavam aquele modelo para fazer, né? Para executar a ação. Assim também no serviço nós temos que ter Cristo como nosso modelo. Como diz em Marcos, capítulo 10, versículo 44 e 45, ele fala o seguinte: e quem quiser ser o primeiro, Jesus falando, né? E quem quiser ser o primeiro entre vocês, entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o exemplo do nosso Senhor que veio para servir. Então, muito mais nós também devemos ter esse exemplo. Então, vamos voltar ao texto, e eu gostaria que nós juntos pudéssemos entender o que esse texto está nos trazendo e como que nós podemos glorificar a Deus servindo os irmãos. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com os irmãos é que o dom é concedido por Deus. No versículo 10, no início, diz: Deus concedeu um dom a cada um. Eu gosto muito da epístola de Pedro, né? Sou suspeito em dizer isso, né? Mas eu considero essa epístola como um apanhado geral, né? Como é que é? Um canivete suíço com tudo que a gente precisa. Ele toca vários assuntos da nossa vida. Ele, de forma prática, ele nos orienta, nos instrui naquilo que nós precisamos fazer para a nossa vida, né? Então, ele fala aos pais, ele fala aos filhos, ele fala às mulheres que têm maridos descrentes, ele fala aos senhores, ele fala aos presbíteros, ele fala aos jovens, ele fala a toda a igreja. Então, ele toca vários assuntos e ele toca, nesse sentido, também a respeito dos dons espirituais. Então, nós temos no Novo Testamento essa e 4 outras passagens que falam a respeito, que trazem uma lista de dons espirituais, né? Dons do Espírito. A gente não é o objetivo aqui hoje da gente estudar profundamente os dons, né? Muito menos entrar nas controvérsias que tem sobre os dons. Mas eu quero focar no que o texto está dizendo, e o texto está nos trazendo ele toca nesse assunto, né, a respeito dos dons. Então eu queria dar esse apanhado, né, que as outras 4 passagens que falam a respeito dessa lista dos dons é Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 e Efésios 4. Então, junto, 1 Pedro 4 aqui complementa, né, essa listagem. Eu, particularmente, quando eu leio esse versículo de Pedro falando a respeito dos dons espirituais, eu sinto algo mais concreto. Isso faz com que eu tire da minha mente algo muito místico, né, a respeito dos dons espirituais.
Aqui parece que Pedro ele é mais prático, é algo mais palpável que nós temos. Não sei com relação a vocês, mas talvez a gente pudesse ali, influenciado pela Marvel, pela DC, achar que os dons espirituais eles nos tornariam super-homens, né? Super pessoas, né? Talvez alguém já poderia imaginar Filipe, né? Filipe lá depois do eunuco, né? Com certeza ele tinha o poder de teletransporte, né? Em Atos capítulo 8, versículo 39 a 40. João, o apóstolo João, com certeza da indestrutibilidade, né? Porque lá em João 21, 23 a 26, eu acho, eu não estou errado aqui, Jesus falou, né? Se eu quiser que ele não morra até que eu venha, que te importa, né? Então ele era indestrutível, né? E até diz a tradição que ele foi jogado numa panela, sei lá, numa panela com óleo fervente, né? E não morreu, né? Então é indestrutível, com certeza. Paulo provavelmente tinha o fator cura, né? O Wolverine que devia invejar Paulo, né? 2 Coríntios 11, 23 a 26 fala que ele foi açoitado algumas vezes, apedrejado, sofreu perseguição, né? Naufrágio e tudo mais, perigo de morte, mas estava ele ali, né? E, para terminar, Sansão, né? Sansão, super força, né? Juízes, capítulo 16, versículo 3. Então, a gente tem que parar de fantasiar essas coisas, né? E realmente lembrar que o que as Escrituras estão nos dizendo não é isso. Nós não recebemos esse tipo de poder, certo? Então o texto, ele nos lembra que Deus nos concede. Foi Deus quem dá, é Deus quem concede. Então, toda vez, esse texto, e toda vez que a gente pensar em dons espirituais, o centro é Deus, o enfoque é Deus, não é o homem. Não tem espaço aqui para o homem. É Deus quem concede, é nele que deve residir a nossa atenção. A palavra dom significa um presente, uma dádiva, né? Ou seja, é algo que nós recebemos de Deus, porque Ele é gracioso, porque Ele quer nos dar. Não porque nós merecemos ou temos um mérito humano, não porque nós fazemos alguma coisa para que Deus nos capacite, nos dê algum dom, certo? Então não há centralidade alguma para o homem. E é muito importante a gente pensar de forma correta nisso. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus e tiramos os nossos olhos de nós, dos homens, do ser humano nessa questão dos dons, nós conseguimos compreender e conseguimos então servir a Deus e servir aos outros, né? Que é o que o texto está dizendo, da maneira correta. Porque se nós tivermos um pensamento diferente, né? Se nós pensarmos que somos alguma coisa ou porque recebemos isso, temos algo diferente em nós ou nos acharmos superiores a algum irmão por causa disso, nós não vamos servir da maneira correta. E é importante que a gente note que a maioria, vou dizer assim, vamos pensar no capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, Paulo, antes de falar a respeito dos dons espirituais, ele fala o quê? Abra lá comigo, Romanos 12, versículo 3 a 5. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 5. Diz o texto:
com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Atenção, uma advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então, Paulo, ele, antes de falar a respeito de dons espirituais, ele nos dá essa advertência, essa chamada de atenção. Olha, mas pensa bem, não é para você se achar superior, é para você pensar com moderação, né? Pense corretamente a respeito de você mesmo. Não pense nem além, nem a quem, né? Nem abaixo também. Né? Pense conforme a medida de fé que o Senhor está dando, porque você faz parte de um corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Então, ele fala a respeito dessa unidade, desse contexto que nós somos inseridos num corpo e desse relacionamento entre os membros, e sobre essa questão. 1 Coríntios 12, não precisa ler, mas o capítulo que fala a respeito dos dons também, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. O que tem em 1 Coríntios 13? O que fala a respeito de 1 Coríntios 13? O amor. Né? Então, entre o meio ali dos dons está o amor, né? Que também vai fazer com que a gente pense de maneira sóbria, né? E daí eu vou explicar que o dom, ele não é para nós mesmos. Por isso que o amor, e por isso que Pedro também vai falar a respeito do amor intenso e depois a respeito dos dons. Então, o primeiro ponto, como vimos, é que Deus concede o dom. O segundo ponto, temos um mandamento de servir uns aos outros. O texto, ainda a continuação do versículo 10, né, de 1 Pedro 4, ele fala, servir uns aos outros. É um mandamento, é um imperativo. Ele está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. O fato de nós servirmos uns aos outros é a razão de Deus nos conceder o dom. Esse é o objetivo. Deus nos concede o dom para que sirvamos uns aos outros. Então, o dom espiritual nunca é para nós mesmos. Ele nunca é para que nós o usamos de forma egoísta, para edificar as nossas próprias vidas, mas ele é para edificar a vida dos outros, certo? Não vou nem entrar aqui na questão do texto de 1 Coríntios, onde fala a respeito de falar em línguas, que muitos dizem que quem fala em línguas edifica a si próprio, né? Então, falar em línguas seria o único dom que é para edificação própria, mas não é isso. Até mesmo esse dom é para edificação do corpo. E é isso que Paulo está dizendo lá no contexto, a gente não vai entrar. Mas não existe nenhum dom espiritual que não seja para edificação do outro, certo? Eu sou edificado quando eu estou edificando o outro, certo? Quando eu estou obedecendo a esse mandamento de servir aos irmãos. Então, o objetivo é a edificação da igreja. O objetivo é que a glória de Deus seja conhecida por meio dessa edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, podem ler, podem abrir junto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: assim também vós
Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Esse é o objetivo, que a igreja seja edificada por meio dos dons. Se nós somos membros de um corpo, né, o corpo de Cristo, nós temos algumas implicações enquanto a isso, né? Se você é um membro do corpo de Cristo, quer dizer que você tem uma função nesse corpo. Alguns irmãos já usaram esse exemplo, né? Nós não somos um amontoado de membros numa sacola, num saco, né? Nós somos um corpo, né? Cada membro executa uma função, apesar de ser de alguns terem uma função maior ou outras menor, que a gente considera, mas todas as funções do corpo são importantes. Então, os dons, eles são manifestações da graça de Deus, nos capacitando para o exercício dessa função, que se Deus te colocou nesse corpo, Ele não só te colocou ali para que você exerça a função de uma forma, agora você se vira, tá aqui, tu tá no corpo, beleza, agora é contigo, valeu? Não, Deus nunca faz isso. Ele nos capacita, Ele nos concede o dom para que nós possamos desempenhar essa função que Ele nos colocou, que Ele nos concedeu, certo? E essa função vai ser conforme a necessidade do corpo. E Ele, soberanamente, é que vai administrar essa necessidade e vai suprir essa necessidade do corpo dele mesmo, né? Do seu próprio corpo, que é a igreja. Então, por essa graça que recebemos, nós não somos apenas capazes de contribuir, mas como o texto está dizendo, nós devemos contribuir. Então, nós temos esse mandamento porque Ele já nos concedeu o dom e porque Ele nos concedeu esse lugar no corpo para executarmos essa função. Nenhum de nós foi chamado como um mero espectador na igreja. Nós não fomos chamados só para esquentar a cadeira no domingo. Não fomos chamados para isso. Cada membro tem a sua função. Quando a gente pensa, né, na questão de corpo, nós também, esse contexto, ele também implica em que eu não sou sozinho, eu não vivo sozinho e eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu preciso do meu irmão, eu preciso desse relacionamento, eu preciso do serviço do meu irmão, eu preciso da função dele, eu preciso do serviço e da função de vocês para ser edificado, assim como vocês precisam que eu também execute a função e o serviço que o Senhor me concedeu. Então, todos nós necessitamos disso. Eu queria citar o que Vincent Chang comenta. O propósito dos dons espirituais é servir os outros. Ou, como Paulo diz, edificar a igreja e promover o bem comum. 1 Coríntios 14, 12 e 12, 7. Isso se ajusta muito bem com o que Pedro disse sobre o amor. O amor é o motivo apropriado para o exercício dos dons espirituais, que não são dados para autopromoção e exaltação. Por outro lado, o amor é frustrado sem os dons, visto que por si só ele não pode realizar o serviço que deseja prestar. O amor cristão é uma volição dedicada a obedecer à lei de Deus em como uma pessoa trata as outras. Obedecer à lei de Deus em como uma pessoa trata a outra, resultando em ações que promovam o seu bem-estar.
Os dons espirituais capacitam esse tipo de amor a se expressar com eficácia. Isso também é uma solução para aqueles que pensam que não possuem dons espirituais, ou que têm apenas capacitações muito fracas da parte de Deus. Eles deveriam estender a mão para servir a igreja em amor e servir outras pessoas. E os dons espirituais se manifestariam por si só. E eles descobririam que, afinal, Deus lhes deu um lugar no corpo de Cristo. Muito interessante isso que o Vicente comenta. Então, a expressão, o dom, o amor, ele precisa dessa manifestação prática, porque senão ele pode só ficar na questão sentimental, na questão da palavra e não na ação. E o dom é concedido para que haja essa manifestação prática, no servir, essa manifestação do amor. E ele comenta aqui que quando nós, então, servimos a igreja em amor, o dom se manifesta, porque cumpre o objetivo. Interessante, né? O terceiro ponto. Então, o primeiro, que Deus nos concede os dons. O segundo, que é um mandamento, e o que devemos servir uns aos outros. E o terceiro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O versículo 10 ainda, a continuação, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Tem outras versões que ele fala como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, né? Não sei se tem outros que falam de despenseiros ou mordomos. Administrando, isso. A administração era o papel, a função do mordomo, né? Então, essa figura, o que Pedro está querendo trazer à nossa mente, né? Essa figura do mordomo, do despenseiro, né? Despenseiro, né? Imagina, haveria uma despensa e alguém que iria na despensa e pegava as coisas. Talvez, para a nossa mentalidade, a gente poderia pensar, a figura melhor se encaixaria hoje na figura de um garçom. Imagine um garçom que vai servir a mesa, a servir o seu cliente, e ele tem uma cozinha à sua disposição. Então, ele tem acesso à cozinha. Ele vai à cozinha, pega o que ele precisa para atender aquela necessidade do cliente e faz essa ponte entre a cozinha e o cliente. Entenderam? Então, esse paralelo, a gente pode aprender com algumas coisas disso, né? O cliente não tem acesso direto à cozinha. Vamos pensar assim. Talvez não seja a melhor ilustração, né? Mas vamos... Mas Deus estabeleceu, acho que eu vou melhorar aqui. Deus estabeleceu que a igreja fosse edificada por meio do exercício dos dons. Então, cada membro executando a sua função. Então, Deus não vai usar outro meio para edificar a sua igreja. Ele vai usar você, executando a sua função para isso. Entenderam? Talvez o cozinheiro poderia ir até o cliente e falar com ele e trazer o que ele precisava. Mas o garçom foi estabelecido ali para isso. Então, da mesma forma, nós também temos que executar essa função de servir uns aos outros, porque Deus estabeleceu dessa forma. E é interessante pensar no garçom, porque ele foi contratado para um trabalho. Ou seja, ele não está ali representando a si mesmo.
E é esse o enfoque que o texto quer dar. Primeiro, tirar a nossa mente de nós mesmos, colocando que Deus é o enfoque. E aí você, como mordomo, como dispenseiro, você não é o patrão, você não é o dono, você é o mordomo. Você trabalha para o dono, você é o representante dele. Você faz aquilo que ele te instrui a fazer, do jeito que ele gosta de fazer, do jeito que ele quer que você faça. Você está não representando a si mesmo, você está representando o seu patrão. Então nós fomos colocados de forma semelhante por Deus no corpo, e ele nos capacita e nos ordena para que sirvamos nessas funções que ele nos colocou, porque é ele querendo edificar a igreja dele. O enfoque é Deus querendo fazer por nosso intermédio. O enfoque é a bondade total de Deus em dar aquilo que pertence a Ele. A cozinha dele, a despensa dele, Ele que tem todo aquilo que nós necessitamos. E Ele quer dar para a sua igreja. Então, essa bondade de Deus é que está no enfoque, né? Por isso que nós precisamos do serviço uns dos outros. Albert Barnes, ele comenta o seguinte: considere-se meros mordomos de Deus, isto é, conforme designado por Ele para fazer esse trabalho por Ele, fazer o trabalho por Ele, e por Ele confiado o que é necessário para beneficiar os outros. Ele pretende fazer o bem a eles, mas pretende fazê-lo por meio da sua instrumentalidade e confiou a você como mordomo que ele planejou Ele pretende fazer o bem a eles, mas pretende fazê-lo por meio da sua instrumentalidade e confiou a você como mordomo o que ele planejou conferir a eles. Essa é a verdadeira ideia com respeito a qualquer talento especial, propriedade ou graça que possamos ter recebido de Deus. Um comentário aqui é que tudo que não se encaixa dessa forma não é dom espiritual. Se não é Deus concedendo, se não é Deus querendo dar por nosso intermédio ou por intermédio de um membro do corpo dele, para a glória dele, não é dom espiritual. É outra coisa, pode ser talento humano, pode ser alguma virtude, mas não é dom espiritual. Vamos lembrar essa administração ali, né, no contexto do tempo bíblico ali, o que era esse mordomo. O mordomo, ele administrava toda a casa do seu senhor, todos os bens do seu senhor. Ele cuidava de tudo. Ele atendia todas as necessidades da família do seu senhor, do seu dono. Além dos negócios da casa, ele também servia a mesa. Ele servia, enquanto o seu senhor se alimentava, ele estava servindo o seu senhor à mesa também. Somente depois de todos terem se alimentado é que ele ia então sentar na mesa para comer. Então todos nós devemos cumprir com fidelidade a tarefa que foi designada pelo Senhor. Não podemos ser apenas despenseiros. O texto não fala para que nós sejamos apenas despenseiros. Ele fala para que nós sejamos bons despenseiros. Nunca nós podemos negligenciar esse serviço. Então, o fato de ser bom é que ele também ele nos dá uma conotação de que não pode ser de qualquer forma.
né? Além de não ser da forma centrado em nós, não ser do jeito que nós queremos, ele também nos chama a atenção de que você, como você está administrando algo que não é teu, que é do Senhor, que você se esforce, que você se esmere por fazer isso da melhor forma. Então, sirva aos irmãos da melhor forma, né? É isso que ele está querendo dizer. Todos nós, já falei. Então, a graça de Deus é multiforme, é variada. O favor de Deus, ele se evidencia de várias maneiras. E os seus favores, ele não se limita a uma coisa só. Por essa razão que ele distribui essa graça na igreja. Para qualquer que seja a nossa necessidade, existe uma variação da graça de Deus. Para qualquer que seja a nossa necessidade. Para cada luta, para cada provação, para cada problema, a graça de Deus nos oferece uma saída. Ele merece todo o louvor e toda a glória por causa disso. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa graça que nos sustenta e que não só nos salva, mas também hoje nos sustenta de forma graciosa, nos concedendo também a edificação que nós precisamos nas nossas vidas diárias por meio da sua igreja. Louvado seja o Senhor por isso. O outro ponto. Sirva com seus lábios, falando de acordo com a palavra de Deus. Versículo 11, ele diz o seguinte, o início dele, né? Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. O objetivo de Pedro aqui não é de focar num dom específico, ou, por exemplo, falar a respeito dos ministérios ordenados, né? Não está falando dos pastores, né? Ele não está falando aqui daqueles, não está se referindo somente à pregação, ao ensino, mas ele está, vamos lembrar que Pedro, ele vai ter momentos na sua carta que ele vai se dirigir somente aos presbíteros, aos pastores. Mas nesse texto ele está se referindo a toda a igreja. Ele está se referindo a você. Então, quando ele está dizendo aqui, se você tem o dom de falar, esse dom concedido por Cristo para a edificação do corpo, faça-o de acordo com as palavras de Deus. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que ele está pensando assim, que todo mundo pode, de alguma forma, exercer um dom de falar, através de um conselho, através de uma exortação, através de uma consolação, através da pregação da palavra, através de um ensino, certo? Então, ele não está se referindo a algo específico, ele está dizendo tudo isso que você faz com o falar. Agora, voltando, né? O foco não está no homem, está em Deus. Então, a gente não tem permissão para falar qualquer coisa. Nós não podemos falar o que a gente acha, o que a gente pensa. A gente tem que falar somente aquilo que Deus nos falou, o que Deus falou. Somente de acordo com as palavras de Deus. Como mordomos, estamos representando Deus. Portanto, nós falamos aquilo que Deus falou. As palavras são de Deus, não são nossas. Nós apenas as transmitimos. Isso implica que a nossa responsabilidade no serviço de uns aos outros é mais grave, é mais séria, digamos, do que a gente pensa, né? Porque eu, quando estou com o meu irmão,
Vamos pensar no seguinte, os jovens, adolescentes, vamos pensar nos jovens lá ontem, no passeio, quando algum jovem foi dar um conselho para outro jovem, se isso não for de acordo com a palavra de Deus, você não está sendo um bom despenseiro, você não está cumprindo o mandamento do Senhor. Então isso aumenta a seriedade. Você não é só o pastor, ou só o diácono, ou só o irmão que foi investido, ordenado numa função específica, que vai ter essa responsabilidade, essa seriedade de falar algo de acordo com a palavra de Deus. Mas todos nós, estamos incluído nisso, de toda vez que dissermos algo para o irmão, que ele seja em conformidade com a palavra de Deus. Vamos abrir em Colossenses 3, capítulo 16. Colossenses, capítulo 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Se a palavra de Deus não habitar ricamente em nós não estaremos fazendo o que o texto está nos dizendo, falando por meio do ensino, do aconselhamento, cantando salmos, cantando hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, da maneira correta. Nós estaremos fazendo ou falando algo que achamos, nossa filosofia, nossa ideologia, nosso pensamento, mas ele não pode ser contrário à palavra de Deus. O outro ponto, sirva com as mãos, na força de Deus. Continuação do versículo 11 de 1 Pedro 4. Você tem o dom de ajudar, faça-o na força que Deus lhe dá. O dom de ajudar, tem outras traduções que falam em aquele que ministra, aquele que serve, né? Como é que está a tua tradução? Aquele que serve, né? Essa tradução a NVT está como ajuda. Então, aqui, originalmente, era a questão de servir a mesa, né? De onde veio originalmente ali o diácono também, né? Também veio essa raiz. Só que ele não está se referindo especificamente aos diáconos, né? Assim como o anterior não estava se referindo aos presbíteros. E ele não está se referindo só ao fato de servir a mesa, mas ele é um serviço abrangente aqui. Ele inclui tudo, qualquer tipo de serviço que é prestado ao outro. Então, de forma similar, não está se referindo... já falei, desculpe. Ele está falando aqui a respeito de todos os crentes, por isso que eu coloquei aqui esse ponto, sirva com as mãos, é tudo que você faz em serviço ao outro. Então, anterior, o que fala, e agora o que você faz. Então, quando a gente realiza algum socorro, por exemplo, ao irmão necessitado, ao cuidado com os pobres, por exemplo, né? O irmão ou a pessoa que recebe a ajuda, ela precisa ser levada a ver que é Deus o benfeitor imediato, que Ele é o autor. Se eu simplesmente der essa garrafinha de água para alguém, e eu não disser, e a pessoa que recebeu não tiver clareza que é Deus que está me usando para que, por meio dessa garrafa, a necessidade dela seja suprida,
que Deus é quem quis dar bondosamente para ela, que Deus é que está suprindo a necessidade dela, eu não cumpri a minha função. Eu não fui um bom dispenseiro. Então, novamente, onde está o foco? Em Deus. Não sai de Deus. É totalmente em Deus. Adam Clarke, ele diz o seguinte: aqueles que dão algo de si mesmos roubam a Deus, pois ele deve ter todo o louvor a todo o bem recebido e ao domínio de todos os homens e coisas, pertence a ele para todo sempre. Vou ler de novo. Aqueles que dão algo de si mesmos roubam a Deus, pois para ele deve ser todo o louvor a todo o bem recebido e o domínio sobre todos os homens e coisas, pertencem a ele para todo sempre. Então, se não é Deus dando, sou eu dando. E se eu estou dando, eu estou roubando de Deus. Então, por isso que o texto fala da força que Deus dá, ou na força que Deus supre. Porque nós não podemos considerar nada como nosso, mas humildemente nós devemos prestar serviço à igreja. E a igreja de Deus, né? A igreja de Deus é dele. Esse serviço deve ser com humildade, com diligência, e deve ser atribuído todo o poder a Deus, toda a força de Deus, toda a capacidade dele, toda a habilidade tem que vir dele para desempenhar essa função. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Paulo tinha essa clareza, que ele servia porque tinha sido designado por Deus, por Cristo, e que era Cristo que o capacitava, que dava força, que dava condição para que ele pudesse fazer e servi-lo. Então, o último ponto, no versículo 11, no final do versículo 11 de Pedro, 1 Pedro 4, assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se nós recebemos tudo de Deus, se a palavra é de Deus, se a força é de Deus, se a sabedoria é de Deus, se tudo isso vem dele, todo louvor e toda glória tem que ser somente a ele. Por isso que esse texto só podia terminar, ser concluído com essa doxologia, né? Com esse louvor e exaltação a Cristo. O foco não é o homem, o foco não é os dons espirituais, o foco não é o serviço, o foco não é o pregar, o foco é Deus manifestando, é Deus suprindo, é Deus fortalecendo, é Deus trazendo a palavra, é Deus concedendo, é Deus, e a Ele toda a glória e todo o louvor. Nada do que fazemos vem da nossa própria força ou capacidade. Quanto mais os assuntos relacionados à igreja. O Senhor não divide a sua glória com homem nenhum. Então, quando o foco da nossa vida é glorificar o Senhor, tudo o que nós realizarmos será tendo os olhos na eternidade, tendo a vida de Cristo como fundamento, e terá o amor fraternal como o adorno,
sendo manifestado em serviço e cuidado para com os irmãos. Esse texto, então a gente precisa lembrar que é Deus, por meio da sua graça, usando a sua igreja, usando os membros do corpo, para prover os recursos e as capacidades necessárias para o cumprimento do desígnio dele aqui na Terra. João Calvino, ele comenta o seguinte: o sentido é que Deus não nos adorna com seus dons, para que roube a cena e se transformem em um ídolo vazio, transferido para nós a sua própria glória, mas pelo contrário, que a sua própria glória possa brilhar em toda parte, a glória de Deus brilhar em toda parte. Portanto, é uma profanação sacrílega dos dons de Deus quando os homens se propõem a qualquer outro objetivo que não seja glorificar a Deus. Ele diz através de Jesus Cristo, porque seja qual for o poder que temos para ministrar, ele somente o concede a nós, pois ele é o cabeça, da qual todo o corpo está conectado por juntas e amarras, e aumenta no Senhor, conforme ele fornece força a cada membro. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Diz o texto: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Seja a palavra, servir no falar, seja em ação, servir com suas mãos. Faça tudo para a glória de Deus. Concluindo então, queridos, Deus nos deu os seus dons para edificarmos os nossos irmãos em Cristo. E não devemos negligenciá-los, não devemos negligenciar os dons, mas usá-los. Como bons mordomos, nós devemos ser fiéis no servir uns aos outros. Contudo, nós jamais devemos tentar servir a Deus seguindo e ensinando nossa própria sabedoria no lugar da palavra de Deus. Não faça isso. Não ensine nada que seja contrário à palavra de Deus. Não podemos imaginar que conseguiríamos ministrar na vida dos outros irmãos pela nossa própria força, no lugar da força que Deus fornece por meio do seu Espírito. Não imagine isso que você consiga, porque você não vai conseguir ministrar ou fazer algo que edifique a vida do teu irmão. Você só vai atrapalhar a obra que o Senhor está fazendo algo que não seja por meio da força que Deus dá por meio do seu Espírito. Somente quando entendemos que somos chamados a manifestar a graça de Deus, como representantes e ministros dele, nós estaremos agindo de uma forma que glorifica a Deus, pois servir por meio da palavra e do Espírito significa pela fé em Cristo. Então, concluindo, isso que a gente falou, como que eu vou glorificar a Deus servindo os meus irmãos, com os dons que Deus nos concedeu? Sendo Deus o foco em tudo. E em tudo que eu fizer, sim, que Ele receba o louvor, trazendo para Ele todo o louvor. Quando você vai aconselhar alguém, você vai dizer que é a palavra de Deus. Você vai dizer, eu não estou aqui te falando porque é o que eu acho, é porque Deus disse isso em sua palavra, aqui como está escrito.
Quando você está servindo o irmão, né, diga: eu estou aqui porque Deus quis te dar essa ajuda, Deus quis suprir essa tua necessidade. Por isso que Ele merece o louvor, por isso que Ele merece toda a glória. Então, queridos, quero encerrar deixando algumas perguntas para variar. Como você tem servido aos irmãos? Medite nisso. Como você tem servido os irmãos? Você tem se dedicado na edificação da igreja? Você tem sido um bom despenseiro? Um bom mordomo? O amor e a vinda de Cristo têm balizado o seu serviço aos irmãos? Você tem glorificado ao Senhor, manifestando as virtudes da graça dele? E aí, para encerrar mesmo, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu nunca li esse texto nessa versão e nunca tinha entendido dessa forma. Que é Ele que faz. O foco aqui é Cristo. O foco não é nem cada membro executando a sua função. O foco é que Cristo faz com que você execute a sua função, para que o corpo inteiro seja beneficiado, se desenvolva e cresça saudável em amor. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos. A ti toda a glória, todo o louvor, por tão grande graça manifestada a nós, Senhor. Muito obrigado, porque além de nos salvar de forma tão maravilhosa, por meio do sacrifício do sangue do Cordeiro, como cantamos antes, do Cordeiro Santo que foi derramado em nosso favor. Nós que não merecíamos, nós que somos pecadores, mas por causa da tua misericórdia, da tua graça, tu nos salvou. E não só nos salvou, mas continua hoje edificando as nossas vidas, nos alimentando, nos sustentando, fazendo com que nós cresçamos de maneira saudável, de maneira correta, não de maneira sadia no teu corpo, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Tu mereces toda a glória e todo o louvor, sim, Senhor. Muito obrigado por essa revelação, Senhor, que tu nos dás por meio da tua palavra, para que possamos, Senhor, em tudo que fazemos, lembrar que que és tu quem nos capacita, que és tu quem nos dá habilidade, és tu quem nos dá força, e que és tu quem nos concede dons, e que és tu quem faz com que nós desempenhamos a nossa função, para que tu recebas toda a glória também do trabalho de nossas mãos, Senhor. Louvado seja o teu nome, sim. Glorificado seja, Senhor. Nós abençoamos a vida dos irmãos, Senhor, nessa semana também, para que todos nós possamos, Senhor, em tudo que fizermos, glorificar o teu nome, Senhor, nessa semana. Louvado sejas. Amém. Te adoramos. Amém.
Abençoar o péssimo, que vai fazer Amém, cirurgia, Senhor. pensamento, Senhor. Sim, Esteja Senhor. presente, Senhor, para a cirurgia.